pode estar em muitas esferas, né? No profissional, no social, no afetivo. Reginaldo, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que o conceito de responsabilidade pode chegar mais próximo do nosso dia a dia, em todos esses núcleos que eu falei, tanto no profissional, quanto na afetividade, quanto na relação nossa mais íntima possível, nossas relações com nossos filhos, com as nossas crianças que são o futuro da nossa sociedade, no nosso trabalho, no âmbito profissional. Como é que você enxerga como que a gente pode ficar um pouco mais próximo, essa relação com um conceito tão fundamental, tão importante para a humanidade, pode ser mais tangível para a gente? Como é que a gente pode usufruir mais da responsabilidade social? O tema da responsabilidade, trazendo para mim e para os nossos parceiros que estão com a gente aqui, uma responsabilidade muito grande já de lidar com você. E dizer que ter você aqui hoje, Carol, é um presente. Não, é de fato um presente. Essa não é uma expressão simpática, não é uma expressão clichê, é uma expressão de um sentimento verdadeiro. Eu sinto nesse momento alegria, eu sinto nesse momento felicidade, eu sinto nesse momento presenteamento com a sua presença aqui. Por você se tratar de uma jovem brilhante, por você ter uma história bacana que nós não vamos tratar hoje, porque eu quero ganhar outro programa com você, e por você se tratar a configuração da responsabilidade, Carol. E aí talvez você, nesse momento, tenha viajado na reflexão e pense, eu, Carolina, sua configuração da responsabilidade é na sua figura feminina. Responsabilidade, para a gente ter uma ideia desse ambiente e da relação que a responsabilidade tem com o mundo feminino. E por que a responsabilidade é tão cara à sociedade humana como um todo? Porque a responsabilidade, como o mundo feminino, é o único bem comportamental a ser praticado que tem o poder de conceber. Mas é mais profundo. Responsabilidade é um substantivo feminino advindo do latim. Substantivo feminino. Responsabilidade é um substantivo feminino advindo do latim. E trago para o português brasileiro, para a nossa língua, na origem, responsabilidade quer dizer responder, prometer em trocar. Então, cada vez que eu tenho responsabilidade, eu estou respondendo. O primeiro ato é compreender que responsabilidade é de origem feminina. E o que, como origem feminina e o poder de concepção que ela tem, quase um poder lunar. Ainda hoje, se você viajar na ciência mais profunda que tiver, qual é o núcleo de ciência mais respeitado do mundo? A NASA ao lado de outros, mas a NASA está no topo. Então toda a ciência desenvolvida da NASA é dada ouvidos, é respeitada. Nem a NASA, nem nenhum outro centro de ciência rechaça o poder da Lua sobre a Terra. Olha que incrível. Aquilo que os primeiros humanos já entendiam de maneira rudimentar, que era a capacidade única, unilateral da Lua intervir na produtividade de todo o bioma natural, inclusive, não fosse a Lua, o Sol nos mataria. É a Lua que arrefece o Sol. E isso não é poesia não, embora pareça poético. Isso é científico. É ciência quântica. A Lua, ela arrefece o Sol. A Lua permite o segundo período do dia em que você pode restaurar suas energias. A Lua concebe a Terra. A Lua dita as regras dos mares. Porque a Lua, como a responsabilidade, ela responde, ela concebe, ela promete em troca.
São promessas de troca. Ela oferece e ela recebe. Daqui vem também a responsabilidade ambiental. Então, responsabilidade como substantivo feminino, advindo do berço da linguística, que é o latim, e que em nosso idioma quer dizer exatamente isso. Responder e prometer trocar traz esse ambiente de compromisso. Aqui nasce a responsabilidade. Viu que grandeza tem uma palavra simplista? Ela é grande para o indivíduo humano e ela é extensa, transcendente para o mundo feminino. Que nem sei se conecta o tempo inteiro na ideia de responsabilidade. A responsabilidade ela concebe. Então ela concebe quando ela responde e ela concebe quando a troca acontece na promessa. Então isso é responsabilidade. E aí a gente vai graduando, vai levando. E por isso tudo é pauta de cara para o mundo hoje. Me deixa do lado de cá com os meus parceiros que estão trabalhando. E é claro que eu acho que ganha o nosso público no sentido de entrega e de troca profunda e bater um papo com você, Carol, que representa enquanto mulher da sociedade e aumenta a representatividade enquanto mulher preta, a responsabilidade configurada no ser humano. Como mulher preta a gente sente altas doses de responsabilidade, né? Sempre, realmente, as pessoas esperam muito da gente, né? Então, a responsabilidade, ela sempre está muito perto e é muito bom você resgatar essa origem da responsabilidade como um conceito feminino na sua origem. E aí já é um gancho para a minha próxima pergunta. Você acha, pensando nesse cenário de responsabilidade, um conceito feminino que flerta com essa ética africana racial, você acha que hoje em dia a gente se distanciou dessa origem de responsabilidade feminina? Enquanto qualquer cenário, assim, não sei se do jeito que a gente está vivendo, se a gente pensar até numa responsabilidade ambiental, a gente esquece, né, que a natureza é feminina, que a natureza ela tem a sua essência feminina. Maate, vários orixás femininos que têm relação com a natureza. A gente esquece um pouco dessa característica. Eu queria jogar a bola para você falar um pouco dessa responsabilidade social, ambiental e feminina, que me parece estar um pouco desconectada com o nosso contemporâneo. Então, vamos lá, Carol. Isso o tema hoje ele é profundo então, você me traz aqui uma pergunta que deve campear a civilização humana e que, com segurança, ela é sentida secularmente pela nossa comunidade preta, mas também como por toda a comunidade, seja a comunidade branca, parda, a comunidade humana. Mas é claro que ela se intensifica, né? Lamentavelmente, a sociedade é dividida num pilar, essa intensidade ela vai acontecendo. O sentido de estar responsável por um tema, ele está esquecido? Pode, em algum momento, ter ficado longevo algumas memórias, principalmente as memórias que vão ditar as regras, que a gente não deve esquecer o passado. A gente não pode esquecer as lutas que foram empreendidas para alguns direitos atuais, para alguns poderes atuais. Então, nesse sentido de distanciamento, e aí aonde habita algum esquecimento, sim, tem acontecido, mas também tem muitos movimentos que estão restaurando essa memória. O que é bacana é você, uma mulher de 26 anos, está com a mente aberta, tem outras pessoas, tem muitos lugares acontecendo. No entanto, aonde habita a responsabilidade aqui para a gente não ser cruel com uma análise sobre a questão do esquecimento e até do distanciamento histórico que salvaguarda e guarda as lutas de hoje? É que é provocado, é que é impedido. É proposital, né? É proposital.
vão acontecendo movimentos para tirar esse universo. Vamos lá. Se a gente vê a maior, percentualmente, a população mais pobre do Brasil não tendo acesso com maior qualidade na educação, e a educação em discussão que oferece uma historicidade capenga, incompleta, isso é uma ferramenta de estruturação para esvaziar um tema. Se você não pode praticar ele abertamente, você fragiliza, você enfraquece. Se não se vence um exército poderoso em tempo nenhum, então fragiliza-se esse exército. A história conta isso o tempo inteiro. Exércitos difíceis de ser vencidos, porque tinham do lado de lá guerreiros abnegados, guerreiros e guerreiras, porque a mulher nunca teve fora das guerras, como contam muitas histórias. Elas fizeram as vezes delas sempre. Então, do lado de lá você tem às vezes a menor, um exército dando fair play num exército muito maior e belicamente mais organizado. Mas do lado de cá, um modelo de resistência que não está listado em nenhuma condição bélica, não está listado em nenhuma tecnologia, não está listado nem no número maior do exército de lá, e este fair play pode não garantir a vitória do exército menor, mas também não permite o exército menor ser encerrado, porque o exército menor está imbuído de um propósito, de uma missão, de se manter vivo para alimentar a história. E aí não se vence um exército, pode ser um exército de uma pessoa. Se esse um guerreiro, esta uma guerreira, tiver imbuída das armas de se manter vivo para alimentar a história, até que chegue o próximo, e aí sim você tem um pequeno batalhão e depois um pequeno exército, essa pessoa não vai morrer. E não vai morrer, né, sobre o aspecto da transcendência da eternidade. Ela não vai morrer nem historicamente, porque ela vai brigar com tanta energia, o propósito vai ser tão poderoso que essa história vai ser contada e ela permanece viva. Então, há muitas rupturas que tornam-se ferramenta de estruturação para impedir esse conhecimento. E aí não é um esquecimento por relaxamento, mas é um afastamento por estratégia, para continuar enfraquecendo um pequeno batalhão ou um pequeno indivíduo ou indivídua que se mantém lutando e deixando registros históricos, e a batalha volta a ser retomada em algum momento. Então, não é uma responsabilidade de nenhuma comunidade minoritária. Eu detesto o nome minoritária, mas como na norma culta é classificado, não é um relaxamento das comunidades minoritárias, às vezes não lembrar, mas é uma maneira de estruturar o esquecimento para impedir o fortalecimento. Sim. Isso me lembrou um pouco também o outro lado da balança, que é a construção da resistência, né? Porque se tem um lado forçando um propósito de esquecimento, de esvaziamento, de apagamento, tem um outro lado da resistência também contrapondo a martelada, porque é isso, tem um registro histórico, e se não acaba é por conta dessa resistência que é construída às vezes de dentro para fora, né? Uma coisa mais forte do que todas essas estruturas realmente propositais, sistemáticas, que fazem a gente pensar que a gente não tem essa capacidade de resgate, né? Odeio quando falam que o nosso povo não tem memória. Odeio quando falam que a gente não sabe se manifestar. Eu acho que isso também é proposital e acaba esvaziando muito todas as manifestações de luta, né? Todas essas manifestações de resistência, que tem muito a ver com responsabilidade. Se eu não tiver responsabilidade, como é que eu vou ser resistente, ser forte, se eu não tiver responsabilidade com o meu coletivo, né? A resistência, ela não é ferramenta, ela é uma arma. E é uma arma de paz, né? Porque aonde todo mundo coloca uma consciência de guerra, só tem paz. Todas as vezes que
o nosso povo ou qualquer comunidade minoritária ou qualquer núcleo da sociedade que está recebendo um enfrentamento destrutivo. Resiste. A primeira compreensão é de que essa resistência trará violência. Ela não traz violência. É claro, resistir também está no ato de violência. Está contigo. Mas resistir é sempre violência? Não é. Resistir é exatamente isso. Quando você resiste, quer dizer que você faz de novo. Resistência é fazer de novo. É como o ressentimento. O ressentimento é sentir de novo aquele primeiro sentimento que afetou você psicológica, psiquiatricamente, emocionalmente. Por isso a gente deve, aqui uma aspas, fugir emocionalmente dos ressentimentos. Porque quando você entende na sua cabeça que você está ressentida com a história, ou você diz para uma pessoa, estou com muito ressentimento, não vou... Ou então você diz para você mesmo, pô, estou ressentido, isso me ressentiu, me gerou um ressentimento. A gente esquece que nós estamos dizendo para o nosso cérebro, para todas as nossas emoções, que eu vou sentir de novo, e de novo, e de novo, e às vezes entro num looping de sentimento tão profundo que a saída são situações que depois é muito difícil de sair, que vai de depressão até o próprio suicídio quando escala. Então por isso que teve um elemento que é igual ao ressentimento, trabalha imediatamente porque ninguém quer sentir de novo. Fuja do ressentimento. A resistência, ela está na mesma dinâmica do ressentimento. Se você precisou resistir a algo negativo vindo na nossa direção, você novamente repete as ações de defesa. Isso é resiliência. Claro que a resiliência é transformada de outra maneira, mas é um modelo. Isso é resistência na essência. É resistência na alma. É resistência no espírito. É resistência nutrida da história e é resistência atualizada no meu comportamento, no meu ser. Como eu resisto agora? Eu trago a história para cá. Eu vou consultar como foi o primeiro modelo de resistência. Vou trazer todo aquele conhecimento para cá, para dentro de mim. E vou configurar como eu posso entregar. É isso. Nós iremos pegar escudos e lanças, como os nossos primeiros povos pegavam para resistir? Não. Mas nós vamos usar escudos e lanças intelectuais. Nós vamos criar barreiras tão profundamente resistentes como foram os escudos do nosso povo. Nós vamos pegar atitudes e ações tão assertivas como foram as lanças lançadas pelos mais destros e hábeis guerreiros e guerreiras do nosso povo. E isso é como? Isso é como você fez. Você vai se assentar num banco de uma universidade e vai gastar 5 anos da sua vida, às vezes sem o dinheiro da passagem, sem a alimentação daquele dia, sem um emprego que vai retroalimentar todas as necessidades materiais para aquilo ali, mas você vai vencer todos os dias com nada. Esse nada é aquele escudo da história. Esse nada é aquela lança da história. E o alvo atingido é quando você colocar o canudo embaixo do braço para começar agora, com uma arma mais poderosa, a segunda fase da luta, que é encontrar o lugar de direito da ação intelectual que você constituiu durante 5 anos. E isso pode durar mais 5, mais 5 e mais 5 de novo. E o que você não vai fazer? Parar de resistir. Isso sim, você vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes tiver que fazer de novo até lograr êxito nessa batalha. É isso, Carol, que a gente precisa trazer dentro da gente quando coloca na nossa cabeça palavras que devem significar mais do que o que ela é expressada, como, por exemplo, resistência e resiliência. Vou beber minha água. Perfeito. Eu também vou beber uma água depois dessa. Muito bom. A responsabilidade não tem como chegar nesse tema
da resistência. E é isso que você falou. Eu sinto que todo jovem, toda pessoa parecida comigo está 24 horas por dia com esse sentimento de resistência, assim, é uma áurea. Eu vejo resistência em você, eu vejo resistência em torno de cada um de vocês. Não, é muito perto, é muito visível. E fica um pouco fácil pra gente, né? Eu sou um pouco suspeita pra falar, porque eu acho que os sentimentos são muito parecidos. As vivências são muito próximas. A gente tem um grau graças a Deus, um grau de empatia forte que faz a gente se reconhecer praticamente numa mesma luta. De repente em ângulos diferentes, em tempos diferentes, gerações diferentes. Mas é isso, é uma luta maior. Tem uma luta maior. Então, aproveitando essa fala de caminhos, de resistências individuais, como é que a gente, aqui no momento de vida, traçando a minha resistência individual, o que eu tenho a garantia de que nessa trilha, ao mesmo tempo, eu estou contribuindo para um coletivo também? Não sinto uma sensação de egoísmo, mas eu acho que é importante sempre ter uma manutenção do meu propósito, não só individual, mas coletivo também. Isso é muito vivo em mim. Eu não estou na faculdade só por causa de mim. Eu estou lá todos os dias, eu penso na minha avó, na minha mãe, eu penso na minha bisavó que nem sabia ler. Imagina, eu entro numa sala de aula e lembro da minha bisavó que nem sabia ler. Que loucura isso, né? E isso eu acho que é um pensamento também de resistência. Comprova o quanto que isso é genuíno. Realmente é um sentimento, não é um conceito, né? Eu acho que é um sentimento. Queria que você falasse um pouco mais disso. De como que a gente pode lidar um pouco mais. Porque às vezes pode ser pesado, né? Então, mas isso... primeiro que você veja que você traz na sua fala a conexão com a historicidade. Minha avó, minha mãe, quem eu conheci, pessoas que eu li, viu que você visita a história para continuar uma luta. Olha que legal, a gente fala aqui num tema e você volta trazendo o seu instrumento de como você se organiza. Então você visita a história e aí você traz para dentro de você e configura e entrega. Isso é uma outra coisa que nos ensinaram. E existe uma resistência, persistência que a gente não aprenda diferente. Egoísmo, prepotência, arrogância, esse tipo de coisa existe, claro. Pessoas as praticam, claro. Mas quando você pensa em você, não quer dizer que você está sendo arrogante, prepotente ou egoísta. Porque o mundo ele é intra e extra. Se você não vive o intramundo, se você não vive a Carol, se cada um de nós não vive a gente, tudo que você entrega é mentira. Tudo que você entrega é mentira. O que mais tem, Carol, minha irmã, mundo afora, são pessoas dilaceradas. Porque não consegue o equilíbrio do intra e do extra. De cuidar de si, de olhar para si, de ir para o seu espelho de manhã e achar que vai tratar da sua pele, cuidar da sua estética, observar seus sentimentos, reviver sua vida, pensar que você quer isso daqui, você tem o direito de querer isso daqui, coisas iguais e parecidas, menores ou maiores. Você, o seu eu, a manutenção no seu eu. E aí é claro que agora o que vem? O equilíbrio, né? Como eu faço isso? Eu penso em mim, eu cuido de mim, eu olhei para mim, eu fui dentro de mim, fiz a minha manutenção diária, estou preparada, agora eu vou para fora. Então eu começo a olhar aonde eu contribuo, como eu contribuo, o que eu posso contribuir. E aí eu quero trazer aqui o estoicismo para essa história. Olha, os estoicos não sofriam porque não puderam impedir uma enchente que morreu um monte de gente. Parece arrogante, não parece? Não. O Rio Grande do Sul foi inundado e tal, e aí não há um sofrimento
por causa do alagamento, mas há um comportamento de solidariedade. Eu não sofro pelo evento, pela catástrofe. Eu me preparo para contribuir na solução do problema. Isso é ser estoico. Não é arrogância. No primeiro olhar, parece, pô, como não sofre? O Rio Grande do Sul ficou embaixo d'água. Morreram dezenas de pessoas. Animais feridos. O bioma agredido. Calma. Eu não sofro com a catástrofe porque eu não podia evitar a catástrofe. Eu não sofro com o resultado porque eu não vou perder tempo sofrendo com aquilo que eu devo atuar. Então eu vou buscar o que eu posso fazer. Mapeei o que eu posso fazer. Preservando a minha integridade, eu começo a realizar. Entende? O mundo estoico é isso. Acho que todo ser humano precisa de um pouquinho de estoicismo. Que em síntese e muito simplisticamente é você não se comover com nenhum grande evento externo a você, mas se preparar para realizar alguma coisa boa contra os danos do grande evento externo. E isso sempre vai terminar no valor ao próximo, no amor ao ser humano, naquilo que você vai entregar, é a vida, né? Se eu paro e cuido de mim, é verdade cada vez que eu cuidar do outro. Se eu paro e faço por mim, é verdade todas as vezes que eu fizer pelo outro. Mas se eu só faço pelo outro, me renunciando, me anulando, né? Me evitando, me auto-sabotando, e eu entrego o que eu tenho de maior ou tudo para o outro, é uma mentira. Em algum momento você vai sofrer. Salvo pessoas que têm uma vocação à autorrenúncia e vão passar a vida servindo, e isso nós dizemos aqui, são monges, religiosos, religiosas, que vocacionalmente nasceram com essa alma da renúncia pessoal e não sofrem com isso. Quem pratica de verdade não sofre com isso. Mas o ser humano todo nasce com isso. Então, quando você está num traço de nulidade em função da felicidade do outro e fazendo isso só pelo outro, sem fazer por você, é mentira aquela feitura, porque você está sofrendo. Todo indivíduo humano está sofrendo. Porque todo indivíduo humano precisa, deve, quer e pode ser cuidado. Tem esse ambiente, esse pilar quádruplo. Então a gente não se incomoda quando isso acontece. E a gente busca a razão mais sábia de todas, que é o equilíbrio. Boa. Como é que você acha que apareceu na sua vida a responsabilidade? Como que você começou a enxergar ela como uma coisa maior do que um conceito? Eu nasci velho, Carol. Eu nasci com 100 anos. Porque eu sou de uma geração... Eu sou de 70. Eu sou de 70, fruto da geração de 30. O meu pai e a minha mãe é de 29, 30. Então a gente vem do Marco Zero Brasil até a década de 29, 30, particularmente a década de 30, marcou culturalmente muita coisa que está aí, musical, cultural, humana, pessoal, afetivo, relacionamento, política e tal. Tudo que está aí está muito cunhado na década de 30. Então eu sou um produto. Eu sou um produto da fábrica de 30. O que quer dizer que os meus pais são da geração de 30, me conceberam nos anos 70. Os anos 70 eram anos trabalhados pós-grande movimento da grande e cruel revolução, loucura, rebeldia. Já nomearam com tantos nomes, até como certeza, como coisa certa, né? Que não é. Então, eu venho dessa interseção cultural. E eu nasço numa família de retirante nordestino, com quase nenhuma educação
cultural, deixa eu me corrigir, com quase nenhuma educação intelectual e muita cultura. E sou criado nesse ambiente, num ambiente onde entre o boletim escolar e a contribuição financeira, o mais importante era a contribuição financeira. E não era porque o boletim escolar não tinha importância, era que o boletim escolar não foi aprendido, não foi ensinado, porque ele vem nessa interseção de baixa e nenhuma quase escolaridade da década de 30. Você vê que o aquecimento escolar no Brasil ele vai a partir dos anos 80 com força, com grandes movimentos e grandes pensadores aqui que dispensa comentário. Então nasce nesse ambiente de compreensão social, esse ambiente de compreensão humana, o que fez de mim ali por volta dos 9 anos de idade ser coautor da criação de uma família de 6 filhos. Então aquilo era a responsabilidade para mim, né? Trabalhar, colaborar com meu pai, ajudar a cuidar dos meus irmãos, era, num aspecto geral, ter a responsabilidade de um chefe de família de 6 filhos. Um chefe de família responsável, apaixonado pela família, que é o que foi o meu pai. E foi onde eu aprendi a amar família, a amar amigos. Você não tem ideia que era a nossa casa. Nossa casa era uma loucura. Você imagina uma casa dos anos 70 que congregava espírita, protestante, católico, bandido. Na minha casa, nos finais de semana, meu pai matava um bode para fazer uma buchada. O chefe do morro passava, comia na mesa. O padre vinha, comia na mesa. O pai de santo, que inclusive era um dos pais de santo, que era mais de um, era o meu tio, comia na mesma mesa, ajudava a fazer a comida. O pastor vinha com a família da igreja, sentava na mesa, porque o barraco era tão pequeno que a mesa às vezes era na rua. O traficante saía da boca de fumo, almoçava na mesa. O chefe do DPO descia com a guarnição e comia na mesa. Na mesma mesa estava o chefe do DPO, o dono do morro, o cara da boca de fumo, os 2 pais de santo, o pastor evangélico e a família, e o padre que tinha acabado de celebrar a missa. E o time de futebol que ia jogar na parte da tarde. A diversidade, né? Não voltava. E mais a comunidade. Naquela época não ainda tinha a classificação respeitosa e a compreensão da comunidade LGBTQIA+. Mas a prostituta que morava na rua, o gay que morava na rua, essa era a mesa da minha casa, sábados, domingos e feriados. E o meu pai fazia questão de montar essa mesa. E mais as datas comemorativas. Uma data como essa, até me emocionou. Uma data como essa é a data dele. Ele amava a festa junina. Era ele que preparava a festa junina. Então, a gente é criado nesse ambiente. A responsabilidade vem aqui. Primeiro, a responsabilidade do respeito. Respeitar o outro. Você não pode imaginar que numa mesa que tem polícia, bandido, espírita, protestante, católico, né? As meninas que trabalhavam com a profissão do sexo, os meninos que inclusive eram rechaçados pela família e perambulavam porque eram gay e acabavam almoçando naquela mesa. Essa era a mesa da minha casa, cara. Isso é verdade. Se você entrar no Complexo do Alemão e perguntar pelo seu Zezinho, essa é a memória do seu Zezinho. Até os dias de hoje. Então a responsabilidade para mim vem nesse ambiente. O ambiente familiar e o ambiente com as outras pessoas. Se você chegar na minha casa, a minha esposa até brinca. Se chegar na nossa casa, a qualquer hora a mesa está cheia. Toda hora bate um grupo de pessoas na nossa casa. Toda hora alguém, porque é uma herança. Esse é o conceito de responsabilidade que eu tinha. Claro, a gente vai entendendo depois de responsabilidade profissional, mas sem essa matriz não era possível. Então eu nasci, por isso que eu digo que eu nasci velho. Eu nasci com 100 anos, pelo menos. E fui arrastando esse século. Hoje eu devo estar com quase 2.000 anos de idade. Mas é claro que é uma brincadeira. Mas esse é o ambiente de responsabilidade que alimenta a nossa vida aqui, né? Você fez uma experiência, viu a minha esposa como é que é maluca aquela porra. Já sentei na mesa também, dessa mesa diversa. Então,
E essa é a responsabilidade. E responsabilidade tem que ser dócil, viu, cara? Ser responsável não deveria fazer ninguém sofrer. Legal. Não, é legal você remeter essa personalidade masculina, que é do seu pai, seu Zezinho, com a responsabilidade. Mas eu queria saber se, quando você pensa também em responsabilidade, você tem uma figura feminina. Até hoje. Quem é? A negona lá, a dona Zefinha, tudo que eu narrei pra você era ela. Porque ele não dava um movimento sem falar com ela. Zefinha, vou fazer isso. Claro, meu filho. Zefinha, vou fazer aquilo. Claro, meu filho. Eu acho que as palavras que eu ouvi mais no longo da minha vida, nos 27 anos que eu tive a honra e a felicidade de estar na companhia do meu pai, foi essa. Zefinha, posso fazer isso? Zefinha, acha legal fazer isso? Zefinha, vamos fazer isso? Acho que foram as palavras que eu mais ouvi na minha vida. E ela sempre solícita. Sempre. É um casal de parceiro. O meu pai e a minha mãe é uma referência de parceria para tudo na minha vida. Eu aplico a parceria que eu aprendi com eles, com os meus amigos, com os meus filhos, com os meus parentes, no meu trabalho. O que eu entendo de parceria é aquilo. E a minha mãe, ela foi, hoje ainda muito debilitada, é a viga central da casa. Tanto que ela é tratada de madrinha. Em qualquer lugar que você for, ninguém tem nenhum tipo de relação consacratório com ela, mas só chama ela de madrinha. As irmãs dela chamam ela de madrinha. Ninguém sabe nem quem é afilhado de verdade mais, eu acho. De tantas... Porque são tantos. Todo mundo chama ela de madrinha, porque ela... Hoje ela está em condição motora muito debilitada. Mas ela foi uma das mulheres mais ativas possivelmente dessa região. Cuidando de família, se envolvendo em questões, empreendendo, levando outras mulheres ao empreendedorismo, formava grupo de mulheres para vender insumos e tudo sem imaginar, e essas mulheres ter renda, e subia e descia esse morro, e atravessava e voltava esse bairro. Ela era o que se pode chamar de uma crioula azogada, fora da curva, se metia em briga, não tem esse negócio. A minha mãe configura com todo respeito do forró que fala Paraíba masculino, mulher macho, sim. Ela é braço até hoje, mesmo debilitada, com baixa capacidade motora, se deixar na voz dela, ela derruba uma carreira de prédio. Muito bom. Hoje em dia, com essa enxurrada de informação que a gente recebe nesse aparelho aqui tão pequenininho, você acha que você tem responsabilidade também, né, nas informações? Como é que a gente pode praticar? Ainda mais agora, momento eleitoral, se fala muito em fake news, fala muito na desinformação, né? Em vez da informação, a gente está suscetível muito à desinformação. Não tem responsabilidade num cenário desse, né? Muito. Amiga, é a humanidade, globalmente falando, nunca precisou tanto de consciência crítica e atos responsáveis como no mundo atual, nesse momento que nós estamos, sob todos os aspectos, principalmente com o advento do surgimento e o crescimento desse bem. O Brasil está ali entre os 3 países do mundo com maior quantidade de telefone na mão do mundo. Nós somos os maiores, estamos entre os 3 talvez maiores usuários. Está aqui as regiões asiática, depois vem a região indiana, depois a norte-americana e depois o Brasil. Estamos aqui entre os 5 países do mundo mais usuário de telefone. Logo, que mais acessa as tecnologias referente a ele e outras. E, como tudo na vida, o bem e o mal, né? Você tem ali a boa pessoa e a má pessoa fazendo uso da mesma ferramenta, com a mesma capacidade e, em muitos momentos,
com uma capacidade a maior do que a grande maioria. Pessoas extremamente inteligentes, imensamente capacitadas, se utilizando do mecanismo para destruir onde só deveria construir. Há 2 meses atrás eu estive em Harvard, um encontro em Harvard e no MIT. Em Harvard participei de uma abordagem sobre inteligência artificial, a IA, e outros insumos ligados a isso, e especificamente participei de um encontro no MIT, ligado à IA, 100% ligado à IA. E uma grande autoridade da Microsoft, não estou lembrando o nome dele agora, falou sobre inteligência artificial e todo o público, cerca de 500 pessoas lá no MIT, fez uma abordagem com relação à inteligência artificial e para responder sua pergunta, utilizando um conselho que ele deu. Ele falou, olha, está chegando aí o ano político, a maior guerra do ano político vai ser digital, o maior enfrentamento do ano político global vai ser com as ferramentas de criação, que vai desde da apropriação da voz, à imagem, ao que a galera consegue criar do inexistente e forjar uma verdade mentirosa. Então, cabe a nós a capacidade de consulta, a análise crítica e não esgotar o desejo de achar a verdade. Usar com responsabilidade. Isso vai exigir muito de nós, cara. Independente se jovem, adulto ou mais idoso, vai exigir muito de nós percepção crítica, observação crítica, análise, e isso vai se aplicar, claro, que é o pleito que se aproxima e a vida como um todo, porque daqui para frente isso não vai mudar. A tecnologia vai crescer cada vez mais, vai invadir cada vez mais e vai exigir de todo tipo de pessoa, com ou sem letramento intelectual, algum potencial de avaliação crítica quando recebe uma informação. Isso é ciência sine qua non. A gente, como trabalhadores da comunicação, né? A gente tem que ter essa responsabilidade aqui muito com a gente. Como que você acha que te desafia sempre a estar passando para quem está te ouvindo, para o seu público que te acompanha, essa responsabilidade? Como que você transmite ela? Qual é o seu tom? Como é que você gostaria de ser associado com responsabilidade? Então, o ato da comunicação, prioritariamente vindo de uma profissional como você, que é uma profissional graduada em comunicação, e todos os outros que usam a comunicação de alto impacto, e é aí que constrói a cabeça da formação da opinião, está baseada radicalmente na capacidade crítica, na percepção que você tem enquanto comunicador e consegue ver sintomaticamente os elementos críticos numa informação e no combate por diariamente oferecer a verdade, aquilo que está mais dentro da verdade. E no menor, no mais parco, no mais humilde, no mais tímido sinal de que aquilo não é uma verdade, a gente não deve oferecer. Ao contrário, devo oferecer um chamamento de que é importante ver de novo e analisar mais. A comunicação torna-se uma ferramenta de enfrentamento e resistência. Todo comunicador é hoje um guerreiro da verdade. Porque do outro lado você vai ter outro comunicador fazendo a batalha da fake news e da mentira em aspecto geral. Simples assim, amiga. A gente falou de família, falamos um pouquinho da comunicação profissional, falamos um pouquinho do aspecto profissional. Agora, pensando que a gente está aí chegando nas Olimpíadas desse ano, o esporte. O esporte também flerta muito com a responsabilidade, não só social, né? Mas cidadã. Acho que o esporte também é uma ferramenta de desenvolvimento, até para essa consciência crítica que você estava acabando de falar. Você acha que hoje em dia essa associação é perceptível ou a gente consegue ainda intensificar mais,
trazer o exemplo aqui do Vini Júnior, né? Como que esse garoto que saiu daqui de São Gonçalo tá no mundo, ele transmite uma responsabilidade coletiva tão grande nos feitos que ele faz, nas falas que ele faz, na reação que ele faz. Ele não é vítima do racismo, ele é algoz do racismo. Como é que você faz essa associação do esporte com a responsabilidade? Primeiro que você encontra traços fundamentais históricos no Vini Júnior, que é uma família estruturada. Se não tivesse, seria doloso, mas não deveria ser um problema, porque ele tem uma personalidade poderosa. Como outros iguais e parecidos têm e não está na visibilidade que ele ganhou. E ele está aprendendo a lidar. Ele tem uma boa família com ele tem uma boa companheira com ele tem bons amigos, e as entidades que o acolheram estão preservando isso e não estão violando. Se tenta violar, recebe um fair play porque ele tem uma estrutura. Mas é legal dizer que o Vini Júnior representa uma geração de jovens muito forte, né? Ele, que bacana, e merece o nosso aplauso, que conseguiu a parte da frente das câmeras. Mas no backstage da vida tem dezenas e centenas de Vini Júniors e Vini Júniors. Tem eles e elas, todos e todos, eles estão aqui. E isso é muito importante dizer, que ele é representante de um colegiado que não ganhou mídia. Mas que bom que ele ganhou para mostrar que ele não está sozinho nesse ambiente mundial, principalmente brasileiro. Então isso é muito legal. Então, e naquilo que se trata do esporte, da criação do esporte até sempre, o esporte tem essa responsabilidade, que é de entregar com e mostrar entregar com verdade, mostrar o ambiente ético, honesto. Foi violado? Os doping, com essas loucuras? Foi o que na vida não recebeu infiltração negativa. No entanto, o esporte se mantém diplomata da verdade, diplomata da possibilidade de paz. Você vai pegar uma Olimpíada, por exemplo, países que se confrontam historicamente são capazes de competir, disputar e um querer a vitória sobre o outro sem um assassinar o outro ou convidar exército para se confrontar armado. Isso é uma prova secular de que o enfrentamento deles fora as quatro linhas do esporte é uma grande besteira. Se eles são capazes de ir para uma arena desportiva, se confrontar pelo resultado da melhor capacidade e preparo de um atleta em referente ao outro, por que eles não depõem a porra daquelas armas lá e para de se matar e matar os civis inocentes? Então o esporte tem essa capacidade e essa responsabilidade de provar que a guerra é uma grande besteira e que dá para provar as diferenças e as capacidades numa modalidade. Pode ser trocando porrada numa modalidade de luta, ou pode ser batendo peteca naquele novo modelo que, como é que é? Badminton, que é uma peteca mais metida. Eu prefiro a peteca original. Tô brincando aí, a galera do badminton. Só brincadeira, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Estamos com 50 minutos aí. Tá estourando? Então, vamos encerrando aqui. Vamos encerrando? Então tá, eu adorei o bate-papo de hoje. Acho que trabalhamos bastante o tema de responsabilidade. Foi um prazer estar aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Não, vai ser. Carol, mais uma vez eu quero te agradecer, aproveitar o nosso encerramento, olha. Falando até que tá na mesa, ó. Comportamento que salva. Sempre que a gente pode, a gente divulga alguém. Legal. Comportamento que salva é o livro do meu amigo Valdeci Boareto. Valdeci Boareto é um gari da Conlurb, escreveu esse livro. Nós tivemos juntos há 2 meses atrás em Harvard. Ele estava palestrando numa sala e eu noutra. E o Valdir está fazendo uma caminhada por aí pelo mundo com esse livro. Então ele trouxe, mandou para mim. E sempre que a gente pode, a gente divulga aqui. Por enquanto o nosso canal é pequenininho, mas a gente vai fazendo o nosso trabalho. Galera, curte, compartilha, se inscreve, comenta, que ajuda o nosso trabalho a crescer. Carol, brigadão, hein? Tamo junto.